Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula de ciências e hoje vamos estudar as camadas da atmosfera. Uma aula muito interessante. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, mano, velho. Te liga, vamos juntos aqui. Camadas da atmosfera. Lembrando que a atmosfera a gente abrevia com ATM. Tranquilo, né? Preste muita atenção. O que é atmosfera? Olha que linda. A atmosfera é a camada de gases que envolve o planeta Terra e também outros corpos celestes, né, outros planetas, mantida pela gravidade. Ou seja, por que fica o ar? Por que ficam estes gases aqui presos? Porque tem gravidade, né, moçada? Então eles ficam aqui e eles são essenciais, os gases. A atmosfera, no contexto geral, é essencial para a vida. É óbvio, né? Te liga, primeiro, regulação térmica. Preste bem atenção, o efeito estufa, que muitos alunos se confundem, efeito estufa é coisa ruim. Não, ruim é o aquecimento global. Mas o efeito estufa é importante, porque imagina se não tivesse a regulação térmica mantida pela atmosfera, quando fosse de noite, a gente estaria na sombra, cara, sem atmosfera, as temperaturas iam despencar a ponto de não ter sobreviventes humanos, pelo menos, né, de tão frio que seria. Beleza? Outro, a atmosfera serve como um escudo de proteção contra radiação ultravioleta, contra meteoros, né? Quando a gente vê uma estrela cadente, é a atmosfera, é o escudo, né, que a gente chama como função da atmosfera, pelo atrito desse corpo celeste que anda, esse meteoro, ele entra em combustão, queima, explode. Ou seja, também é um escudo de proteção contra meteoros. Claro que se for muito grande, o problema é maior aí, mas enfim. E também, eles possuem gases para os diferentes organismos. Imagina só, olha que legal, tu tá agora, nesse momento, tu tá estudando, professor, tem prova aqui, cai essa desgraça aqui de camada da atmosfera, mas nesse momento que tu tá estudando, tu tá botando o ar para dentro, tirando o ar dos pulmões. Moçada, tu tá botando esse ar para dentro, desse ar que entra também gás oxigênio. O gás oxigênio é importantíssimo para você produzir energia. Lá para frente nos seus estudos, sobretudo no ensino médio, você vai estudar uma aula chamada de respiração celular, que vai mostrar qual é o papel do gás oxigênio para a produção de energia para o nosso corpo. A mesma coisa são as plantas, elas também precisam de gás oxigênio, mas lembre-se que as plantas também utilizam o dióxido de carbono, CO2, para fazer fotossíntese e produzir o seu composto orgânico. Afinal de contas, planta não tem boca, como é que uma planta consegue alimento? Não, pela fotossíntese. Ela consegue seu composto orgânico pela fotossíntese. E daí a planta pega o CO2, é um outro gás da atmosfera, que já vou falar aqui, faz o seu composto orgânico e libera o gás oxigênio. Nós pegamos o gás oxigênio, queimamos eles, produzindo energia e liberamos o CO2. A planta usa o CO2, libera o O2 e assim a gente vive num equilíbrio lindo e charmoso. Muito bem, quais são os principais gases da atmosfera? Muita gente acha que é o oxigênio, tá? Mas não é, é o gás nitrogênio, quase 80%, 78% da atmosfera. 78% do ar que entra nos teus pulmões é nitrogênio e ele simplesmente sai. Ele não fica dentro do teu corpo. A gente não consegue absorver nitrogênio pelos pulmões, tá? Isso lá na frente nos teus estudos vocês vão entender como a gente consegue nitrogênio se não é pelos pulmões, tá? Mas isso é um assunto para outra aula. Gás oxigênio. Aproximadamente 20, 21% do ar que entra nos teus pulmões é gás oxigênio. E esse é vital para nós, que somos organismos dependentes dele para a produção de energia. Bom, tem também dióxido de carbono, o CO2, tem vapor da água, que muda de acordo com o ambiente, pode estar numa região muito úmida ou muito seca, vai ter mais ou menos vapor da água, gás metano e vários outros gases nobres, tá? Que isso aqui tudo, do dióxido de carbono para baixo, representa aproximadamente só 1% da atmosfera, certo? Então a maior parte do que entra nos teus pulmões é nitrogênio e oxigênio, em forma de gás, tá? Muito bem, tranquilo. Agora te liga, moçada. O teu professor, a tua professora, pode cobrar o seguinte, ó. A poluição interfere na atmosfera, causando danos à saúde. Você sabe, está numa região poluída, que o ar está poluído, pode causar problemas respiratórios. Também aquecimento global. Tem gases como o dióxido de carbono, tá? Ou gás metano, que são gases que aumentam o efeito estufa. Lembra, efeito estufa é bom. Mas se ele aumentar, fica ruim. Imagina o seguinte, tu tá com friozinho, aí tu põe uma coberta. Tu fez um efeito estufa ali, né? Para não sentir frio.
Agora tu põe 2, 3, 4, 10, 20 cobertor, pô, aí começa a ficar quente demais. Esse é o problema. Então, o efeito estufa é bom, mas se ele aumenta, ele se torna, o aquecimento global se torna prejudicial, certo? E também vários impactos ambientais para os outros seres vivos, para a plantação, chuva ácida, entre outros, tá? Então a poluição interfere aqui na atmosfera. Agora vamos ao que mais interessa, e enquanto que eu vou falando as camadas da atmosfera, vai aparecer a imagem para contextualizar, tá bom? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 são as camadas atmosféricas. Perceba que a primeira, então de baixo para cima, o chão, onde a gente está, nesse momento, faz assim, olha que bonito, faz assim, aí, perto do computador, do teu celular, você está tocando na troposfera. Nós somos organismos que estamos adaptados, evoluímos aqui na troposfera. Então tem um monte de gases na nossa cabeça, até lá em cima, até muitos e muitos quilômetros que a gente vai chegar aqui, de gases. Só que o nosso corpo é adaptado para suportar toda essa pressão, tá tudo certo. Então a troposfera é a primeira camadinha, é a mais próxima da superfície, que vai do nível do oceano, 0 de altitude, até aproximadamente 10, 12 quilômetros de altura. E, portanto, ela é a mais densa. Por que é mais densa? Cara, quando está mais perto, os gases, as partículas, elas ficam mais juntinhas umas às outras, então ela é mais densa, beleza? Aqui onde estão os seres vivos, professor, eu posso encontrar um ser vivo lá só se for um mutante, né? Os seres vivos, eles vivem tudo aqui dentro da troposfera. Mas eu li que um tardígrado foi para lá e sobreviveu. Tá, mas esse não era para estar lá, é exceção da exceção, esse desgraça aí. Mas enfim, os seres vivos vivem aqui na troposfera, é óbvio. E repara que tu sobe até o Monte Everest. Tô aqui em cima. Só que tu sabe que o Monte Everest é muito frio, lá em cima. O ar é rarefeito, tem pouco gás oxigênio, tem que botar, enfim, oxigênio ali para a pessoa conseguir fazer isso muitas vezes, né? Mesmo assim é muito difícil. Ou seja, olha só, ela quanto mais alto, vou pular aqui depois eu volto ali, quanto mais alto a gente sobe na troposfera, mais frio vai ficando e também menos densa. Ou seja, quanto mais próximo ao oceano, mais densa. Subiu no Monte Everest, 8.850, 60 quilômetros, é uma paulada, né? Quilômetros não, desculpa, metros. Então 8 quilômetros e tanto de altura. Você tá lá, cara, é complicadíssimo, porque lá tem menos densidade. Então imagina que aqui embaixo tem um oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Lá em cima é um oxigênio aqui, outro aqui, outro aqui, por isso que dá falta de ar, é menos denso. E aqui, na troposfera, é onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, então chuvas, esses ventos, enfim, esses fenômenos atmosféricos. Você está vendo nuvem, claro que existem nuvens que vão lá para cima, assim, aquela desgraça, mas no geral as nuvens de tempestade, de chuva, tudo estão aqui, tá? Aqui na troposfera. E é muito próximo, porque, pô, o que é 12 quilômetros, cara? 12 quilômetros, tu sai do teu bairro, tu vai até um outro bairro da tua cidade, ou seja, não é tão alto assim, né? Mas enfim, ao mesmo tempo, refletido, subir no Monte Everest é alto. Depois da troposfera, a gente sobe um pouquinho mais e começa a estratosfera, que é dos 12 quilômetros, ou seja, acaba a troposfera, tá? Acaba a troposfera, começa a estratosfera. E ela vai até mais ou menos 50 quilômetros. Sempre é um mais ou menos, porque é difícil. A partir desse milímetro sai uma e vai em outra. Não, é uma mistura que eles mais ou menos fazem uma média, tá? E aqui, principalmente onde ocorre a camada de ozônio. Tá? Então a camada de ozônio está na estratosfera. Lembre-se que a camada de ozônio é importantíssima para filtrar os raios ultravioletas que vêm lá do Sol, né? A radiação. Por isso que a gente usa aqueles protetores solares, protege contra os raios ultravioletas. Tá? Ele tem a mesma função da camada de ozônio. E há uns anos atrás, agora está melhor, né? Por causa dos gases CFC, essa camada ia afinando, e aí o problema com a radiação ia aumentando. Hoje, o buraco da camada de ozônio nem se fala muito porque ele já está sendo restaurado, porque a gente não está usando muito mais esses gases, tá? Depois sai da estratosfera, sobe um pouquinho mais, chega na meso. Meso vem do meio, então mesosfera é aquela camada atmosférica que fica entre as duas primeiras e as duas últimas. Perceba que ela vai de 50 até mais ou menos 80 quilômetros e é a camada de todas e a mais fria. Tá? Lembrando que aqui eu vou falar da temperatura no final da aula, mas na estratosfera a temperatura aumenta um pouquinho, continua frio, mas aumenta um pouquinho. Agora aqui não, aqui ela vai despencar bastante ainda, então é a mais fria que tem de todas as camadas. E muitos meteoros se incendiam quando tocam nela. Então vem o meteoro, chegou na mesosfera, ele vai ter um atrito e ele vai incendiar, formando o que a gente chama de estrela cadente. Isso é uma proteção, como eu falei para vocês aqui, do escudo do planeta Terra. Depois vem a termosfera. Termo vem de temperatura. Por quê? Porque aqui, moçada, é quente. Já vou falar para vocês. Então vai de 80 km até aproximadamente 600 km. Ela é bem longa, né? E o ar aqui é
extremamente rarefeito. Ó, aqui tem bastante ar, aqui moderado, aqui baixo, ou seja, tem bastante, tem moderado, tem baixo e tem raro efeito. Quase não tem ar aqui. É extremamente rarefeito. As partículas estão muito distantes umas das outras, por isso que a gente chama de rarefeito, tá bom? Só que aqui na termosfera que ocorrem as auroras boreais, auroras astrais, aquelas coisas bonitas que tem, né? Tudo na termosfera. E aqui também tem o que a gente chama de ionosfera. A ionosfera é uma camada que a gente pode dizer que ela está dentro da termosfera e tem muitas partículas ionizadas. Ela é importante para a transmissão de ondas de rádio, que ela reflete ali, então a comunicação, e até importante também para o GPS, moçada. Muito importante essa camada aqui, tá? E alguns satélites, como a Estação Espacial Internacional, está nesta camada. Beleza? Muito bem. Aí a gente sobe mais ainda, ou seja, acima de 600 quilômetros, até aproximadamente 10.000 quilômetros. Isso pode variar, pode ser muito mais do que isso, né? Mas enfim, nós temos a exosfera. Exo é de fora. Por quê, moçada? Preste atenção, é aqui que acontece a transição entre a atmosfera e o vácuo do espaço sideral. Então não é um negócio, tô aqui, de repente, acabou, tô no espaço sideral, opa, voltei para a atmosfera, fui para o espaço sideral. Não é assim, ela vai ficando cada vez mais rarefeito, mas ainda existe. Aqui, moçada, aqui, se aqui o ar já era rarefeito, aqui é quase que nulo. É insignificante. Então até acho que eu notei aqui, ó, densidade desprezível, de tão raro que tem as moléculas nessa parte da atmosfera, mas ela ainda é considerada uma atmosfera, tá? Faz parte, uma camada da atmosfera, e não é ainda o vácuo do espaço sideral. Mas no momento que sai dela, totalmente da influência, você está 100% no vácuo do espaço ali, tá bom? Então aqui, a partir da termosfera, a temperatura começa a subir demais. Eu falei para vocês, termosfera, alta temperatura. Isso aqui pode passar 1000 graus Celsius. E ela vai subindo até a exosfera, então aqui também tem alta temperatura. E nessa exosfera também existem muitos satélites. Satélites geoestacionários e vários outros estão na exosfera. Então pode existir satélites aqui? Na Terra? Pode, existe. Só que aqui, a maioria está nessa camada aqui na exosfera. Se tiver que anotar numa prova aí, tu põe exosfera, onde está a presença de satélites. Aqui também voam os balões, tá na termosfera, os aviões comerciais, só que na estratosfera pode chegar também aqueles aviões supersônicos, pode ter alguns aviões que chegam aqui também, mas no geral o comercial fica na troposfera, tá bom? E agora deixa eu só mostrar para vocês a temperatura, eu vou mostrar num gráfico também, te liga, que aqui na troposfera, quanto mais você sobe, mais fica frio. Aí quando chega na estratosfera, repara que ali pela camada de ozônio, e muito porque a camada de ozônio consegue absorver radiação e, portanto, ela vai ficar quente, então ela vai dar uma aquecidinha, mas não vai ficar calor, né? Vai aquecer até mais ou menos 0 graus Celsius, porque no final da troposfera a temperatura está mega negativa, 50, 60 graus negativo. Aí na estratosfera vai chegar tipo a 0 graus, ou seja, deu uma esquentadinha. Aí na mesosfera ela volta a esfriar e agora esfria para valer, vai lá para baixo a temperatura. No entanto, como eu falei para vocês, a partir da troposfera a temperatura aumenta consideravelmente e na exosfera continua aumentando essa temperatura, tá bom? Olha que legal, moçada, barbaridade! Ciências é a coisa mais linda que existe. Então se apaixonem pela ciência e se inscrevam no meu canal, porque aqui é biologia aprofundada para ensino médio, para graduação, faculdade, mas aqui também é ciências. Então estamos juntos, um grande abraço e até o próximo vídeo.